Seja bem-vindo ao canal, o seu lugar para reviver os maiores momentos do futebol, as histórias mais emocionantes e os craques que fizeram história no esporte. Aqui, você encontra tudo sobre as grandes lendas do futebol, curiosidades, análises e muito mais. Se você é apaixonado pelo jogo, já sabe, esse é o seu canal. Início da carreira e chegada à seleção brasileira. Dunga nasceu em Ijuí, no Rio Grande do Sul, no dia 31 de outubro de 1963. Ele começou sua carreira profissional no Esporte Clube Internacional, mais conhecido como Internacional ou Inter, em Porto Alegre. Sua postura técnica e sua forte marcação chamaram a atenção, e Dunga rapidamente se destacou como volante, possuindo uma habilidade muito técnica e liderança. Foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez em 1987, durante a gestão do técnico Sebastião Lazzaroni. Ele se tornou titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, na Itália, e já mostrava a característica de um líder em campo. Copa do Mundo de 1990, a primeira participação. Dunga fez parte da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, que foi marcada por uma decepção para o Brasil. A equipe foi eliminada nas oitavas de final pela Argentina, após uma derrota por 1-0. Essa eliminação precoce foi dolorosa para o time, mas também foi um ponto de virada na carreira de Dunga, que cresceu em importância dentro da seleção. Copa do Mundo de 1994, o apogeu. O ponto alto da carreira de Dunga na seleção brasileira aconteceu em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira, estava sendo vista como uma equipe muito equilibrada e consistente, embora sem o brilho de outras edições da Copa. Dunga se tornou o capitão do time e, com sua liderança, passou a ser uma peça fundamental para o título. Como volante, ele teve a missão de organizar a defesa e o meio-campo, além de dar a confiança necessária ao time. Em 1994, a seleção não perdeu nenhum jogo e conquistou o quarto título mundial do Brasil, derrotando a Itália nos pênaltis, 3-2, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. A conquista foi muito significativa, não apenas pelo título, mas também pela postura de Dunga como capitão. Ele foi um líder emocional e estratégico, guiando o time com seu comportamento focado, disciplinado e sempre atento aos detalhes. Copa do Mundo de 1998, a participação e a lesão. Em 1998, a seleção brasileira, agora sob o comando de Mário Zagallo, voltou a ser vista como uma grande favorita para conquistar o título, especialmente com a presença de jogadores como Ronaldo, Rivaldo e Pelé como treinador. Dunga permaneceu como capitão, mas a Copa foi marcada por alguns obstáculos. Durante a competição, Dunga teve um papel importante, embora a seleção brasileira não tenha conseguido repetir o sucesso de 1994. O Brasil chegou à final, mas perdeu para a França por 3-0, em uma partida que ficou marcada pela incrível atuação dos franceses e por algumas decisões polêmicas na preparação do time brasileiro. Essa Copa do Mundo foi especialmente dolorosa para Dunga, pois ele já estava mais velho, e a seleção passou por um período de muitas críticas e tensão após a derrota na final. Fim da carreira internacional. Após a Copa de 1998, Dunga teve algumas passagens por outros clubes, mas decidiu se aposentar da seleção brasileira. Ao longo de sua carreira internacional, ele conquistou 91 partidas e 6 gols com a seleção brasileira, incluindo os títulos da Copa América de 1989 e a Copa das Confederações de 1997, além da Copa do Mundo de 1994. Ele se tornou um ícone do futebol brasileiro, especialmente pela sua inteligência em campo e sua forma de liderança. A escolha de ser capitão, sua marcação firme e a postura com que se comportava ajudaram a definir sua trajetória. Dunga como treinador da seleção brasileira. Depois de se aposentar, Dunga teve uma passagem como técnico da seleção brasileira. Sua primeira experiência foi em 2006, após a Copa do Mundo da Alemanha. Porém, ele foi demitido após a eliminação nas quartas de final para a França. No entanto, em 2014, Dunga retornou à seleção brasileira, sendo chamado para substituir Luiz Felipe Scolari após a dolorosa Copa do Mundo no Brasil, onde o Brasil foi derrotado por 7-1 pela Alemanha nas semifinais. Embora sua segunda passagem tenha sido marcada por altos e baixos, ele liderou a equipe na Copa América de 2015, onde o Brasil ficou na fase de grupos, e na Copa do Mundo de 2018, onde o Brasil chegou às quartas de final, mas foi eliminado pela Bélgica. Dunga saiu em 2016, quando foi substituído por Tite.
Dunga é lembrado como um dos grandes jogadores da história do Brasil, tanto por sua habilidade técnica quanto por sua liderança e caráter em campo. Ele pode não ter sido o jogador mais talentoso em termos de dribles ou gols, mas sua dedicação, disciplina e trabalho em equipe fizeram dele uma peça indispensável para o sucesso da seleção brasileira nos anos 90. A sua carreira como jogador e técnico pode ser resumida como alguém que entregou consistência e organização ao time, sempre com um foco no coletivo, o que fez dele uma figura admirada dentro e fora do campo.